Tá falando lá, caso ela passe a operar segundo o ciclo de Carnot. Então, a gente joga na fórmula de rendimento do ciclo de Carnot, que é N, que é o rendimento, é igual a 1 menos T2 sobre T1. E aí, a gente realiza os cálculos, né? Tá em graus Celsius, aí tem que passar para Kelvin, e aí no final dá 50%. Ok, muito bem. Interessante dessa questão, né? É uma questão da UFV. A UFV é famosa por gerar questões bem complicadas. É, ele quer saber qual que é, né, o rendimento. E essa máquina, ela, ela opera entre essas temperaturas. E é uma máquina de Carnot. Mas observem que ele deu mais dois outros dados aí interessantes, né, galera? Ele fala qual foi o trabalho e ele fala qual foi o calor absorvido da fonte quente, né? Se você notar, existe uma outra equação para rendimento que é chamada de equação geral, lembra? A equação geral para rendimento é que o rendimento é o trabalho realizado dividido pelo calor total, né? Se você pegar essa equação do trabalho realizado pelo calor total, isso vai dar 200 sobre 1000, concorda? Aí o trabalho é 200, o calor da fonte quente é 1000. Então, se você faz essa conta, 200 dividido por 1000 dá 0,2, né? O rendimento da máquina. Quando você utiliza a equação de Carnot, o rendimento aí, segundo os cálculos da Helena, deu 50%. Volta na sua solução, Helena, fazendo um favor. Compartilhe a solução de novo. Então, a resposta foi transformando para Kelvin, né? O cuidado tem que tomar, que o rendimento de Carnot, as temperaturas têm que estar em Kelvin, né? A temperatura foi transformada para Kelvin, somando 273, e esse resultado deu 50%. Diferente do resultado se você tivesse usado aquela equação N igual a 1 menos o calor da fonte fria sobre fonte quente, ou melhor dizendo, N igual a trabalho sobre o calor da fonte quente. Ela trouxe uma contradição, vocês perceberam? E o que é interessante? Se você usasse essa equação aqui, você acha 50%. Se você usar outra equação com os dados do trabalho sobre o calor da fonte quente, você acha 0,2. Se você olhar no problema, tem as duas respostas. 0,2, que é 20%, né? E a outra resposta que é 50%. Então aí o cara tem que tomar um grande cuidado de pensar o seguinte: se o problema falou que a máquina é de Carnot, então o rendimento dela respeita essa equação, que é a equação em função das temperaturas. Depende somente da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente, ok? Então tem que tomar muito cuidado com esse problema aí, tá? Em concurso ele pega muito, porque às vezes a pessoa pode ir lá e aplicar a equação em função do trabalho sobre a fonte quente diretamente, marcar diretamente e nem pensar de que nesse problema, se é o ciclo de Carnot, eu uso a equação exclusiva de Carnot. Tá? Ok, muito obrigado, pessoal da sala 1. Vamos para a sala 2. A gente vai resolver o problema 3, que fala o seguinte: o esquema simplificado a seguir representa o motor térmico. Considere o calor absorvido do reservatório quente Q1 4 vezes 10 elevado a 4 joules a cada segundo, e o rendimento desse motor igual a 40% do rendimento de um motor de Carnot, operando entre os mesmos reservatórios de T1 e T2. É uma conta simples, é só jogar na fórmula do rendimento, né, que vai ser 1 menos 300 sobre 1.200, que vai resultar em 0,75. Aí você vai... O rendimento total é de 40%, só que nesse caso vai ser de 30%, que é a potência gerada pelo motor. Aí vai utilizar os 0,3, que é os 30%, vezes os 4 vezes 10 elevado a 4,
ou 40 kW, que resulta em 12 kW, que é a letra C. Olha, muito bom esse problema, né? Muito bem, Maria Laura, o dia que você falou aí, bem simplificado, mas direto. É, tá. O que a Maria Laura quis dizer no grupo dela, né? Olha que interessante, pessoal. É uma máquina que tem um rendimento igual a 40% do motor de Carnot. Então, o que nós vamos fazer? Vamos supor que ela é uma máquina de Carnot. Ou seja, se ela fosse uma máquina de Carnot, qual seria o rendimento dela? Aí usa aquela equação que a Maria Laura falou. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Então fica 1 menos, né, a razão entre 300 e 1.200. Quando você faz essa conta aí, né, 1 menos 300 sobre 1.200, o resultado é 0,75. Né? Foi isso que ela falou, se não me engano. 0,75. Então, a máquina de Carnot que operasse entre essas duas temperaturas tem um rendimento de 75%. Mas o motor não é uma máquina de Carnot. O motor executa 40% dessa máquina. Então, eu tenho que calcular 40% de 75%. E esse resultado, 40% de 75%, dá 30%. Né? Ah, beleza. Então, o rendimento desse motor é 30%. Ótimo. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu tenho o calor da fonte quente. Notem aqui, ó. O calor da fonte quente é 4 vezes 10 a quarta joules. Eu tenho o rendimento, que é 30%. Então, eu posso utilizar aquela equação de definição do rendimento, que fala que o rendimento é igual ao trabalho realizado sobre o calor total da fonte quente. Então, no lugar do rendimento, eu coloco 0,3, não é porcentagem não, tá, galera? É dividido por 100. Então, no lugar do rendimento, eu coloco 0,3. No lugar do trabalho, fica W mesmo. E no lugar do calor da fonte quente, fica 4 vezes 10 a quarta. Essa conta é só multiplicar cruzado, passar o trabalho, né? 0,3 igual ao trabalho sobre 4 vezes 10 a quarta. Então, o trabalho é igual ao produto. 0,3 vezes 4 vezes 10 elevado à quarta. E chega aí no resultado 0,3 vezes 4 dá 1,2, né? Então fica 1,2 vezes 10 a quarta joules, que é o resultado aí que eles falaram que é a letra C. Falei tudo de novo que ela já tinha falado, né? Mas acho que deu para entender o que ela falou também. Bora lá. Obrigado, Maria Laura, grupo 2. Vamos para o grupo 3. Aloysio, você chamou a sala 3 aí? Isso, sala 3. Bora lá. Aloysio, eu escolhi esse problema aqui que eu achei interessante, porque, no geral, os exercícios de cálculo eu achei não são muito difíceis, então eu escolhi esse teórico aqui que propõe para a pessoa pensar sobre a violação da segunda lei, sobre cada uma dessas situações, né, se ocorresse de forma reversa. Aí aqui, a inversão temporal de qual dos processos a seguir não violaria a segunda lei da termodinâmica. Aí é o seguinte, você olha a letra A, a queda de um objeto de uma altura h e subsequente parada no chão. Ou seja, o objeto cai e para no chão. Processo reverso, se você voltasse o tempo, seria o objeto saindo do repouso no chão e simplesmente subindo para cima. Lembrando que a gravidade em si, né, essa força fundamental da natureza, ela representa uma manifestação da entropia. Então, você vai estar revertendo a entropia aí do universo, né, sem colocar nenhum trabalho no sistema. E isso aí é claramente uma violação. A segunda aqui fala o movimento de um satélite ao redor da Terra. Bom, se você voltar no tempo, você vai simplesmente mudar a direção desse movimento circular.
e o que não tem nenhuma violação. Prosseguindo, a freada brusca de um carro em alta velocidade. Se nós revertêssemos o tempo, o carro estaria freado, ou seja, parado, e de repente iria a uma alta velocidade. Não tem como isso acontecer do motor ali, ou de qualquer outro tipo de motor, ter esse rendimento que causa uma velocidade tão grande ali no carro. Então, é uma clara violação. Na verdade, eu acho que dá para arranjar uma explicação melhor para essa. A D fala o esfriamento de um objeto quente em um banho de água fria. Bom, se você revertesse aí esse quadro, você teria ali um corpo quente que estaria recebendo calor dessa água fria. E como não tem nenhum trabalho sendo uma força externa se adentrando no sistema, isso aí é claramente uma outra violação da segunda lei. A letra E fala a troca de matéria entre as duas estrelas de um sistema binário. Novamente aí a questão da gravidade, porque se tem essa troca de matéria é porque justamente tem a gravidade ali atuando, né? A força gravitacional de uma está sendo maior. Se tiver essa violação, né, a matéria for cedida para outra, é claramente uma outra violação de reverter a gravidade, que é outro mecanismo que é um mecanismo de manifestação da entropia do universo. Então, a letra B, como eu disse, é simplesmente inverter o sentido do movimento circular. Muito bem, Vitor. Sensacional. Parabéns, tá? Problema muito bom que você escolheu. Pode Eu falar. só queria saber uma explicação melhor para essa letra C, que o carro ia sair de um estado de repouso e, de repente, iria atingir uma alta velocidade. O que seria a melhor explicação? A ideia é o seguinte, na aula sobre segunda lei da termodinâmica, eu iniciei para vocês mostrando um exemplo de um bloco, lembram? E eu falei para vocês o seguinte, imagine um bloco em uma superfície rugosa, né? Quando você dá um empurrão nesse bloco e ele ganha velocidade, esse bloco, com o tempo, sofrerá uma transformação de energia e ele vai parar. Acabei de pensar. Lembra? No final desse processo, o que acontece com a temperatura desse bloco? A temperatura dele será uma temperatura um pouco maior, né? E devido ao atrito com a superfície, a própria superfície sofre um aumento de temperatura. Então você Ou teve, seja, durante esse processo, uma conversão de energia mecânica em calor. E o que nós vimos? Existe uma tendência, sempre que a energia mecânica seja convertida em calor, quando nós temos a atuação de uma força não conservativa, a força de atrito, por exemplo. Essa energia que foi transformada, ela fica indisponível para realizar trabalho de volta e fazer o bloco voltar a se mover. Seria a mesma coisa que você imaginar um bloco parado e esse bloco, de repente, ele ganhasse energia e começasse a se resfriar. Ou seja, a energia interna desse bloco automaticamente começasse a se transformar de novo em energia mecânica. E isso é impossível, porque esse processo é irreversível. Entendeu? Então, isso fura a segunda lei da termodinâmica, justamente da mesma maneira como imaginar o calor fluindo do corpo frio para o corpo mais quente é impossível. Então, seria análogo a isso. Entendeu? E a mesma coisa é a questão da letra A. O interessante aí dessa questão também, pessoal, é que a letra A e a letra E, como o próprio Vitor explicou, é a mesma coisa. A letra A, queda de um corpo, nada mais é do que troca de massa. Né? A queda de um corpo é a força da gravidade do planeta ali sobre esse corpo, e esse corpo se desloca em direção ao centro do planeta. Então, a letra A e a letra E na verdade, a mesma coisa. É a mesma afirmação. E a letra B é um problema que trata de um sistema raro, que é um sistema onde a operação é reversível. Reversível no sentido de que tanto faz você imaginar o satélite movendo no sentido horário ou anti-horário, se o satélite é um satélite que tem uma massa fixa, está um raio médio fixo,
ele terá, de acordo com as leis da gravitação, né, uma velocidade terminal, uma velocidade órbita ali determinada, independente do sentido. Então, do ponto de vista de conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, é exatamente a mesma coisa, né? É como se fosse um problema similar, né? Então, é simétrico. Portanto, a letra B não fura a segunda lei da termodinâmica do ponto de vista também da entropia. É interessante quando você fala de entropia também, o Vitor falou muito aí nas questões, porque entropia é uma interpretação da segunda lei, né, pessoal? A segunda lei tem 3 versões, e uma versão fala que a entropia de todos os sistemas, quando um processo ocorre, ela tende a aumentar. Quando o processo é reversível, a entropia fica constante. Quando o processo é irreversível, a entropia aumenta. E esse aumento da entropia, galera, está relacionado a uma parcela do calor ou da energia do sistema que, durante o processo, se desintegrará. Em outras palavras, se transformará em energia perdida. Quando o carro é freado bruscamente, os pneus do carro, a força de atrito que atua ali, transforma a energia mecânica desse carro em energia dissipada, em calor na superfície de contato dos pneus do carro, né? E essa energia dissipada, ela vai se distribuir para as moléculas do ar, vai embora e nunca mais poderá ser utilizada no sentido oposto, né? Então, a segunda lei da termodinâmica impossibilita que esse processo volte, que ele seja um processo reversível de novo, porque se ele voltasse, ele estaria diminuindo a entropia, tornando algo que está mais caótico, mais organizado. Muito bem, Vitor, excelente problema, galera. Vamos pensar nesse problema aí, tá? É um problema bom para estudar, teórico e de grande profundidade em relação à segunda lei. Tem que ser do ITA também, né? Muito bem, Vitor, obrigado. Ó, Luiz, só falando sobre essa aí da freada brusca, quando ocorre a freagem, toda aquela energia cinética ali das engrenagens ali no motor que a energia cinética que o motor estava gerando, ela é dispersa como energia sonora, assim como energia térmica. E reverter isso aí seria literalmente que o motor reabsorvesse energia sonora, energia de vibração dos átomos do ar, e absorvesse para si, assim como a energia térmica de toda a estrutura ali do carro, do ar ali, e voltasse a se mover. Isso é muito estranho mesmo. Exatamente. Exatamente isso. Não seria o nosso mundo, né, se isso pudesse acontecer espontaneamente, né? Seria estranho porque isso significaria, Vitor, que, de certa forma, os veículos não precisariam de gasolina, né? Porque eles absorveriam a energia de volta e ganhariam um movimento perpétuo. Ok? Fala 4, então. Bora lá. Fala 4. Espera aí que a Manu vai compartilhar a tela do exercício. Ó, vou ler o exercício aí agora. Tá compartilhando? Sim. Tá sim. Beleza. A respeito do que faz um refrigerador, pode-se dizer que produz frio, anula o calor, converte calor em frio, remove o calor de uma região e o transfere para outra. A gente marcou a letra D. Um refrigerador, ele remove o calor de uma região e o transfere para outra. Ele retira o calor de uma fonte fria e repassa para uma fonte quente. A refrigeração ela é todo o processo que ocorre a remoção do calor, fazendo com que a temperatura ela fique menor que a temperatura do ambiente. Exatamente, Sara, muito bem. Esse problema é interessante, pessoal, embora ele pareça um problema trivial, mas não é, tá? Porque, olha só, esses conceitos que estão aí nessas alternativas. Produz frio, anula calor, converte calor em frio. Isso aí, para um físico, é piada, tá? Para um físico, isso aí é motivo para muita gargalhada, porque anula calor?
Produz frio, produzir frio, né? Converte calor em frio, meu Deus. A gente já viu isso, né, galera? Isso não existe. Conceito de frio, de quente, de calor. E as pessoas confundem muito essas coisas. Então, lembrando, né, na termodinâmica toda é baseada no conceito de calor, mas calor é o nome que se dá à parcela de energia que flui de um corpo para o outro por causa da diferença de temperatura. Unicamente por causa disso. Então, calor, galera, é um nome dado a um fluxo, algo que está transferindo de um corpo para o outro, né? E essa coisa que está transferindo é uma parte da energia total do corpo. Todos os corpos têm uma energia interna total, que é a soma das energias de vibração dos átomos e moléculas que constituem esse corpo. E essa energia interna desse corpo é uma função da sua temperatura. Lembram? Energia interna depende só da temperatura. Corpos com temperaturas maiores significa que os átomos e moléculas estão mais agitados. Então, a soma média da energia total desses átomos e moléculas resulta numa energia interna maior. Então, poderíamos dizer que o calor é a energia que flui de um corpo para outro por causa da diferença de energia interna desses corpos, que é a mesma coisa que dizer que é por causa da diferença de temperatura. Então, nenhum corpo contém calor. Não tem como anular o calor, porque o calor não existe. Não tem como produzir frio, porque não existe essa ideia de produzir frio. Produzir frio é aquela grande falácia que as pessoas têm, né, de calor quente e calor frio, né? Existe o calor frio. Tem um dia de inverno, a pessoa fala, por favor, fecha a janela, está entrando frio aqui para dentro. Olha só, a gente vê tantas pessoas falar isso, veja que absurdo. Não existe isso, pessoal. Entrando frio. Não existe isso, né? Porque frio não é algo que pode ser transferido de um ponto para o outro. Tudo que se transfere é quente. Por que eu estou dizendo que é quente? Porque o que se transfere é energia. E essa energia vem sempre da região mais quente para a região mais fria. Então, na verdade, se você abre a janela no dia de inverno e dentro da sua casa está a temperatura maior, não vai entrar frio para dentro da sua casa, não. A parte da energia interna dali, do ar do sistema onde você está, será transferida para fora, onde a temperatura é menor. Com esse transporte, a temperatura onde você está cai, porque está perdendo energia, né? Então, isso é muito importante da gente pensar. Né? E a questão, né, fala dos refrigeradores. No início da aula anterior, a gente até conversou um pouco sobre isso, dada a pergunta do Vitor. É só lembrar da propriedade geral que um refrigerador é um dispositivo que opera no sentido oposto de uma máquina térmica, né? Então, o refrigerador ele precisa pegar o calor de uma fonte fria, né? Olha só a palavra, pegar o calor de uma fonte fria. Até quando a gente fala assim, parece que aquela fonte fria tem calor, mas não tem. O refrigerador vai fazer o seguinte, ele vai retirar parte da energia interna de uma fonte fria, né? E essa energia interna, quando começar a ser transferida, aí ela vai se chamar calor. Então, olha só. Então, a fonte fria começa a perder energia, essa energia se transfere na forma de calor, e tudo isso ocorre porque existe uma força externa, um sistema externo, que está forçando a retirada de energia dessa fonte fria e transferindo essa energia para fontes mais quentes, no sentido oposto. É a mesma coisa, pessoal, de você imaginar o seguinte, ó, solta uma pedra de uma altura, parada, em repouso, você solta ela. O que acontece? A pedra cai, né? Óbvio, isso é a tendência natural do nosso mundo. O refrigerador é o oposto. Você tem uma pedra no solo e você quer fazer a pedra ir lá até a altura inicial. Sozinha ela vai? Nunca. Para ela ir, você tem que ir lá, pegar ela com sua mão, exercer uma força sobre ela e levantar ela até aquele lugar. Isso aí, no refrigerador, quem faz é energia elétrica, né? É o que nós chamamos de trabalho externo. Então, no refrigerador, entra calor da fonte fria, entra trabalho externo, e esse trabalho soma-se com o calor da fonte fria e leva tudo isso lá para a nossa fonte quente,
Por isso a resposta certa é a letra B. Ok? Ó, Luiz, eu Galera, gosto muito dessa alternativa aí que diz anula o calor. exato. É um negócio bizarro isso aí, tá? Mas, embora eu estou falando para vocês que é motivo de piada, pessoal, em concursos, isso aí é uma questão que a galera erra a letra, viu? Erra muito mesmo, porque o pensamento leigo, né, para quem não estudou a fundo, não pegou a matéria para ler as definições de calor, de energia interna, de primeira lei, confunde mesmo, porque a visão leiga é essa, que existe frio, que se produz frio, que faz frio, que os corpos têm calor quente, que os corpos têm calor frio. Isso é uma confusão imensa. E o objetivo de vocês é sair do segundo ano, pessoal, com essas coisas bem definidas. Tá? Primeira lei da termodinâmica é a disciplina mais importante do segundo ano. E primeira lei da termodinâmica estuda calor, temperatura, fluxo, condução, convecção, radiação, né? Essas coisas vocês têm que ter a base física para ao menos vocês dizerem, não, essa questão não existe, isso é absurdo, né? Isso é muito importante, tá? Isso vai ser uma coisa que vocês vão levar para a vida toda. Um dia vocês vão estar lá no curso de direito, lá defendendo lá um réu, e isso aí vai ser uma coisa que vocês precisam saber, por incrível que pareça, tá? Medicina, biologia, qualquer área que vocês forem. Isso que é o bacana da física, né? Que os conteúdos eles são inerentes à propriedade da natureza. E quando se trata de propriedades da natureza, não há como dizer que é exclusivo da física, porque é um problema da natureza. É um problema que nós precisamos conhecer, tanto para a nossa vida, para a gente não ficar falando bobagem num grupinho de amigos um dia que a gente estiver aí de férias ou viajando, né? Ou simplesmente para a gente, né, ser um profissional melhor, ter um conhecimento apropriado das coisas da natureza. Mesmo que você vá ser um professor de português, que você vai ser um médico, que você vai ser um advogado, é importante saber essas coisas. Viu, galera? Bom, galera, vou parar por aqui a aula, tá? Obrigado. Na próxima aula, né, que ainda temos mais aula, né, acredito. Hoje é quinta? Hoje é que dia? Hoje é quinta, né? Então não temos mais aulas, não. Não temos mais aula, não. Nossa própria aula. Agora é a nossa prova, tá, galera? Segunda-feira. Vamos estudar aí segunda lei da termodinâmica, tá? Ler de novo apostila. Esses exercícios que foram resolvidos aí pela galera, vamos pegar, vamos resolver individualmente. E a parte de difração e interferência também, tá? Aqueles exercícios que nós fizemos aqui também, que a galera compartilhou, é importante vocês refazerem, né? Esses exercícios devagar, lerem as definições de difração, de interferência, o experimento de Young, né? De Young, isso vai ser muito importante para a prova, ok? Valeu, galera. Obrigado. Até mais.